irmãos, mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje nós iremos estudar o capítulo 11. Então vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Deus, Jesus, nos envolva com a tua paz, Mestre Jesus, e que possamos sentir o teu reino de paz e esperança. Envolva todos nós na tua misericórdia, Mestre. Fique sempre conosco, graças a Deus. Então é isso, amigos. Vamos iniciar os nossos estudos com o primeiro slide. Estamos no primeiro slide. Estudo do livro Os Mensageiros, capítulo 11, de nome Belarmino, o Doutrinador. Amigos dos estudos, nós iremos estudar o livro Os Mensageiros com conteúdos importantes que esclarecem, libertam os nossos corações de velhos comportamentos equivocados, de ilusões. E André Luiz está nos ensinando como nos libertar de nós mesmos. E hoje o capítulo 11, amigos dos estudos, tem como conteúdo um doutrinador que é originário da colônia Nosso Lar. E este irmão, ele encarna com um propósito, além do seu resgate pessoal, resgate de erros de vidas passadas, ele tem um propósito de se tornar o doutrinador da doutrina espírita, a fim de que ele possa auxiliar um grupo mediúnico em torno de 8 médios. E ele presidiu um centro espírita e viveu as experiências da encarnação como doutrinador, mas ele fracassou, ele errou, foi vaidoso, priorizou os pensamentos do mundo. Então, amigos, vamos estudar o capítulo 11 do livro Os Mensageiros. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 2, temas do capítulo. O primeiro item, doutrinar com exemplo. Conforme já dito, André Luiz encontra-se na colônia espiritual Nosso Lar, no Ministério de Comunicação, no centro de mensageiros, ouvindo hoje, conforme o capítulo diz, ele está ouvindo Belarmino, que foi um doutrinador que encarnou, originário da colônia espiritual Nosso Lar, e encarnou com o propósito de presidir um centro espírita e desenvolver atividades mediúnicas diante de 8 médios, bem como, amigos dos estudos, propagar através da doutrinação equilibrada, a doutrinação evangelizada, as ideias luminosas do Senhor Cristo. Mas Belarmino, ele negou tudo isso e priorizou as suas vaidades, os seus desejos intelectuais, as suas ideias de cunho científico, mas no sentido de negar a visão do mérito pessoal, do merecimento. Ele ficou naquele comportamento intelectual calculista, um comportamento frio, sem a preocupação de se transformar para melhor, se transformar com o Evangelho do Senhor Jesus. E segundo ele diz no capítulo 11 do livro Os Mensageiros, Belarmino, ele diz o seguinte: procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Isto é, amigos, Belarmino,
ele começou a se equivocar na sua missão enquanto doutrinador, porque ele colocou acima de tudo propósitos intelectuais científicos das provas a respeito da doutrina espírita, e ele atraiu e ele convidou amigos de mentalidade inferior, segundo ele, para um ambiente do centro espírita, e utilizava os médios com os propósitos de puramente de vaidades. Ele utilizava esse grupo mediúnico a fim de questionar ao mundo espiritual as suas indagações que não tinham propósitos do bem comum, da caridade. Então, Belarmino foi, pouco a pouco, vivendo as suas amarguras, foi se distanciando da missão maior, do seu propósito maior, que é a propagação da verdade, segundo Jesus, e ele viveu, segundo o capítulo 11, a dúvida e depois a descrença destruidora. Então, amigos, Belarmino é um exemplo que nós devemos ter um certo cuidado de priorizar ideias que às vezes não representam o equilíbrio, a moderação do Evangelho do Mestre Jesus, da doutrina espírita. E, como sabemos, se não existe transformação em nosso mundo interno, nós reproduzimos velhos padrões de vidas passadas e vão se apresentar os arrastamentos, aquelas tendências que trazem o velho egoísmo, o orgulho, e com o egoísmo, orgulho, vão se disseminando em nosso pensamento falsas ideias. Estas falsas ideias, elas vão envenenando, elas vão destruindo a nossa formação espiritual que nós adquirimos na erraticidade, na vida espiritual. E esquecemos das ideias imortais, da palavra de vida eterna, que representa o Evangelho do Senhor Jesus. Então, amigos, Belarmino é um exemplo que a intelectualidade pode ser uma arma perigosa quando não evangelizada, quando a nossa razão, a nossa inteligência não tem as bases do Evangelho do Senhor Jesus. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Nós iremos ler, como de rotina, amigos dos estudos, o capítulo 11 do livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então vamos fazer a leitura de alguns trechos do capítulo 11. Narração André Luiz. Minha tragédia angustiosa, porém, é a de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Amigos dos estudos, momento na leitura, a tragédia de Belarmino, ele resume muito bem, na medida que ele conhece o bem, ele já entendeu o ideal da vida maior, mas ele não colocou em prática os valores, as ideias dos quais Belarmino, como todos nós, assimilamos, mas não vivemos estas ideias. E ao não viver as ideias no mundo concreto, no mundo objetivo, a nossa palavra não tem a força do Evangelho. Então vamos continuar a leitura. Minha tarefa constaria de trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com exemplo e em seguida com a palavra. Momento na leitura, ele diz aqui que a doutrinação, ela deve primeiro ser estabelecida com exemplo e depois com a palavra. O Belarmino, como todos nós, ainda
temos dificuldades de entender que a mensagem do Cristo, da doutrina espírita ou qualquer outro princípio luminoso em que o bem impera, só vai existir vida, só vai se consagrar em nós nas atitudes, nos exemplos, porque sabemos todos nós que uma árvore que dá bons frutos, esta árvore, ela por si só, ela tem a verdade que ela revela, porque ela dá bons frutos. Mas se uma árvore, quando os frutos desta árvore são frutos infrutíferos, desagradáveis, maus frutos, tais resultados configuram, amigos dos estudos, que esta árvore, ela não tem o exemplo, simbolicamente dizendo, ela não tem a força do qual ela deveria gerar quando ela produz bons frutos. Se ela produz maus frutos, simbolicamente dizendo, ela ainda representa todos nós no sentido de ficarmos somente nas ideias, nos conceitos, sem a preocupação de colocarmos em prática, de viver estas ideias no mundo concreto. Então Belarmino está revelando para a gente, Belarmino, que o exemplo diz mais do que as palavras. Vamos continuar a leitura. Narração André Luiz. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Finalizamos a leitura, amigos, e temos aqui expressões profundas de Belarmino, resumindo a sua vida, a sua última encarnação. E assim ele diz: acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades. Isto é, amigos, nós devemos entender que o que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Belarmino, ele perdeu sua alma ao se fixar, centralizar desejos em sua mente que não configuram a harmonia do universo, do nosso Pai da vida. E a enfermidade se apresentou na vida de Belarmino, apesar da situação financeira favorável deste irmão. Mas são fatos que forçam todos nós a refletir. Qual o objetivo da vida? Ele aqui continua, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Então, amigos, nós ainda estamos distraídos com as coisas passageiras da vida. Devemos abrir o nosso coração para o Cristo, viver com a nossa alma, sentir a imortalidade, a nossa natureza espiritual e observar as estradas da vida, caminhar sempre com os olhos lançados para o firmamento, para o céu, para o mundo espiritual, estando aqui, mas sentindo a vida espiritual, trilhando, mas tendo a certeza que os caminhos que nós trilhamos, caminhamos, são caminhos que levam ao Cristo quando nós buscamos
em nosso espírito. E Belarmino esqueceu do Cristo, do propósito superior da vida. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo com o capítulo 11 do livro Os Mensageiros, em que nós temos um personagem central, Belarmino, que não conseguiu viver as programações da vida espiritual. Encarnou e, infelizmente, este irmão tinha naquela oportunidade a missão, além do seu resgate espiritual, além de ele espiar, desenvolver as superações pessoais, ele tinha naquela oportunidade de desenvolver a missão de doutrinador, propagar as verdades do espiritismo, do cristianismo, mas ele, conforme já dito anteriormente, ele fracassou. Então vamos procurar entender o comportamento de Belarmino nas obras básicas. Vamos primeiramente para o livro O Céu e o Inferno, quadro 1. Temos o artigo 29 do Código Penal da Vida Futura, que diz o seguinte: certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Irmãos, segundo Allan Kardec, nossos atos, eles possuem os seus efeitos, suas consequências. Bons atos, atitudes harmônicas, geram consequências favoráveis, agradáveis. Mas quando nós agimos como rebeldes, refratários da luz, as consequências são os erros e devemos resgatar tais situações. Belarmino viveu estas situações em que ele negou as programações que foram planejadas, elaboradas na colônia espiritual Nosso Lar, e ele encarnou com os propósitos de ser um divulgador da doutrina espírita. Ele negou, conforme já estudamos, ele está vivendo as consequências da lei de causa e efeito. Vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 628. Então vamos à pergunta do professor Allan Kardec. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Finalizamos a resposta da questão 628 do Livro dos Espíritos, e o mundo superior responde que precisamos nos habituar com a luz. Muito encantador esta parte da resposta. Precisamos nos habituar com a luz, isto é, o homem precisa habituar-se a ela, à luz. E se habituar à luz é criar hábitos, é viver disciplinas em favor da luz. São silêncio, é o silêncio interior, é procurar ser útil. E Belarmino, ele iniciou a sua encarnação com estes propósitos de buscar a luz, mas ele, infelizmente, deixou que a luz fosse substituída pelas trevas da sua vaidade. Ele esqueceu que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Ele negou o que poderia ser o melhor para a vida dele. Então vamos para o quadro 3. O Evangelho do Senhor Jesus encontra-se em São Mateus, capítulo 7, versículo 18. Assim falou Jesus: não pode a árvore boa
dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Finalizamos as palavras do Mestre e Jesus, utilizando os símbolos da natureza, ele procura, o Mestre Jesus, ele está procurando as verdades, mas através dos símbolos. Ele explica, como um doutrinador maior, o Mestre dos Mestres, que se a nossa árvore, isto é, o nosso espírito, não consegue expandir, crescer com os bons frutos, o nosso espírito, ele vai estacionar e ele vai viver os maus frutos, que significam que a nossa vida ela é improdutiva, ela é estéril, é uma árvore em que o tronco encontra-se seco, sem a possibilidade de florescer e gerar os frutos. Então, amigos, viver em Jesus é se fortalecer, é sentir o Mestre em nosso íntimo, em nosso coração, em nosso templo interno. Então, amigos, perseverar, insistir, a fim de que possamos viver o Cristo em nós. Como assim Jesus, ao erguer os enfermos na antiga Palestina, na Galileia, ele, naquelas cidades humildes da época de Jesus, o Mestre ergueu os caídos, deu visão aos cegos, cicatrizou as feridas dos irmãos enfermos que iam até o Mestre. E temos um exemplo de cura espiritual, é de Paulo de Tarso. Paulo, uma vez cego, após o caminho de Damasco, ele ficou 3 dias cegos, conforme todos nós sabemos. E Ananias conseguiu refazer a visão de Paulo. E Paulo de Tarso, no momento de profunda adoração a Jesus, segundo o livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, ele diz, antes de ser curado por Ananias, ele diz que entrego os meus olhos ao Cristo. Então, amigos, os nossos olhos, a fim de que possamos ter olhos de ver, lembrando Jesus, devemos entregar os nossos olhos, os nossos espíritos aos propósitos sagrados da vida superior. E o Paulo diz em uma das suas cartas que não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. É isso. Encerramos mais um estudo do livro Os Mensageiros. Que possamos viver e colocar em prática os ensinamentos orientadores dos livros de André Luiz. Vamos finalizar com a nossa oração. Mestre amado Jesus, agradecemos por este estudo, pela vida, pela saúde do corpo e da alma. Fique sempre conosco, Mestre amado Jesus. Graças a Deus.